Em nosso estudo de hoje está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Emmanuel comenta na lição 117 do livro Vinha de Luz, para isto. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é todavia muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre naturalmente precisa companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente ao devedor, ante a generosidade do Criador, confiando sempre, sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei de permuta, as forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos em verdade as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isso, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Gente, mais uma vez, a gente pega uma lição agora do Emmanuel, que o Emmanuel vem chamar a atenção para o comportamento daqueles que começaram um trabalho direcionado para esse lado ou do estudo, da divulgação da Boa Nova, ou até mesmo do trabalho social também, que é feito sempre de maneira voluntária por aquele que desperta um dia para o trabalho. A gente não vai deixar de levar em consideração que a gente está vivendo uma época muito bonita por termos todos liberdade religiosa. A gente sempre faz questão, quando tem oportunidade, de lembrar isso. Lembrar de que em 1900, pouco mais de 100 anos, né, as pessoas não tinham essa liberdade. Quem não fosse católico, que era a religião oficial, até da Constituição brasileira mesmo, era fichado, era perseguido, tinha um monte de problema, e que as pessoas iam até a igreja para ouvir o que o padre interpretou da Bíblia, porque ninguém tinha Bíblia em casa. E muitas das vezes chegava na igreja e pegava uma cerimônia toda em latim, quer dizer, acabava não entendendo nada, acabava não participando, né, dessa parte do estudo. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que hoje não, hoje a gente vê em todos os lugares as pessoas abrindo ali a porta da garagem de casa, botando umas cadeiras, pegando uma caixa de som, pegando um violão, louvando a Deus, lendo o Evangelho, interpretando, tudo bem. Essa fase é uma fase muito bonita. Mas, como todo lugar acontece, sempre acontece isso na história, está sendo um primeiro momento em que as pessoas estão tendo liberdade de interpretação também, e algumas pessoas interpretam dessa maneira. Eu já ouvi falar, por exemplo, né, me fugiu o nome agora, né, de uma teoria, como é que eu vou lembrar aqui o nome, vai falar da teoria que a pessoa, depois que se converte, vai dando tudo certo no campo material para ela. Me fugiu, não tem um nome essa teoria, porque não, é um termo usado por companheiros de uma ou de outras religiões, né? E quando eles falaram esse termo, eu falei assim, mas espera aí. Então eles acreditam que a pessoa que é cristã, a partir de agora ela vai arrumar um bom emprego, ela vai ter muito dinheiro, ela vai ter tranquilidade, ela vai ter isso. E o Emmanuel faz uma comparação aqui, né? Tem gente que acredita que você ser cristão é como se você fosse um monarca a partir de agora, e com esse monarca você ficasse aqui trocando favores. E eu fiquei pensando, quando eu vi isso a primeira vez, né, eu falei, peraí, gente, o que será que... como será que eles vão interpretar um Cristo, por exemplo, que entra em meditação e é informado diretamente por Deus,
de que ele vai pegar a via crucis, vão colocar uma coroa de espinho, ele vai passar por humilhações, mas que era isso que ele queria que fosse feito. E ele vira para o pai naquele primeiro momento, né, o lado humano dele, fala: Jesus, meu pai, tem como afastar de mim esse cara? Ele não, olha só. Logo em seguida ele: não, me perdoa, né? É isso que o senhor quer que eu faça? Vamos fazer. Eu estou perguntando, eu estou falando dessa maneira, questionando dessa maneira, porque eu vejo pessoas falando assim: desemprego é coisa do demônio, doença é coisa do demônio. E a gente aqui discorda disso, né? A gente não está... de maneira bem franca e bem direta, a gente não vai ter rodeio quanto a isso, a gente não é isso. Né? O desemprego é uma maneira de você exercitar a sua inteligência, de você começar a fazer suas economias para poder, né, aprender como se administrar, e são momentos de restrição material que são muito importantes para o espírito, por isso que todo mundo, querendo ou não querendo, se não for nessa vida agora, nessa experiência em outra, vai passar por isso. São aprendizados muito grandes que a gente tem. Toda doença que a gente tem é educativa para o espírito. Então vamos lembrar sempre que Jesus falava assim: vai, não peques mais para que mal nenhum te aconteça. Quer dizer, aquela doença só estava acontecendo por conta de alguma atitude equivocada daquele que está sofrendo. Depois ele falava também: a sua fé te salvou. Então a gente não concorda com essa teoria que as pessoas falam, né, que a partir de agora vai dar tudo certo porque você foi cristão. Pelo contrário, né? A gente vai encontrar dificuldades sim, porque a gente vai estar esbarrando num terreno ainda arenoso aqui na Terra, né? Com pessoas com o coração muito endurecidos, cada uma querendo pretender ter a posse da verdade absoluta. E pior de tudo, muitas das vezes, né, eu tenho a minha verdade absoluta e desrespeito a verdade dos outros. Né? Não trato as pessoas. Então cada um tem a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, e se houvesse respeito, mas não há respeito, a gente sabe que isso acontece aqui na Terra. Então o que acontece? São só fases que a gente vai vivendo, e ele vem falar aqui pra gente, né? Para isso também o Cristo padeceu por nós. Então quando a gente parar para ver assim, peraí, olha, são coisas que são difíceis pra gente, né? Mas eu quero ser cristão. O que o Cristo fazia? Bateu numa face e dá outra. Não revida. Se você conseguir chegar ao ponto de receber uma agressão injusta, aquela que você não deu motivo, ou até mesmo se você deu motivo, aí que você tem mais motivo ainda para poder aprender a receber essa agressão. Mas estou falando daquela que você não tem motivo nenhum, e você conseguiu ficar quieto, conseguiu ainda por cima fazer uma prece por aquele que está sendo injusto com você, você está começando a entrar no caminho do Cristo, está começando a entender o que é ser cristão. É fácil fazer isso? Vamos admitir, gente, na etapa evolutiva que a gente se encontra, não é fácil, mas é esse o caminho. Então ele bota aqui pra gente: o aprendiz do Cristo, a situação para ele é muito diversa. O título dele não é inatividade, não é ficar parado, com isenção de responsabilidade e de esforço, não. Vai ter responsabilidade, vai ter esforço o tempo todo. O tempo todo a gente está sendo testado e vai percebendo que quando chegar no final da estrada a gente puder olhar para trás, é tão legal, né, quando a gente começa a perceber na nossa vida: no primeiro momento aconteceu isso. Para que eu aprendesse a ser mais paciente, aconteceu isso na minha vida. Aí eu aprendi. Não aprendi ainda totalmente, não, mas já pelo menos desenvolvi alguma coisa. Tal. Então a gente vai vendo como é que a impressão que dá, e que um dia a gente vai chegar a essa conclusão de que é isso que acontece, é que nós estamos cercados por professores, por monitores que estão guiando a nossa vida, só que eles estão do outro lado. Né? Estão apontando a nossa vida para um determinado caminho para que a gente aprenda. E o aprendizado ele é difícil. Mas lá na frente a gente vai falar: meu Deus do céu, muito obrigado pelas dificuldades que eu tive, muito obrigado pela oportunidade que eu tive de desenvolver a paciência, muito obrigado, porque agora eu sou uma pessoa muito mais bem preparada para os desafios que a vida tem. Né? Então ele bota aqui: é indispensável que as turmas dos bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparado para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Mas olha só, para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Não basta a gente ficar o tempo todo no estudo teórico se a gente não consegue ainda praticar. A gente precisa bastante do estudo teórico, porque ele cria aquela vozinha da consciência. Quando a gente está prestes a cometer um equívoco, ela vem falar: peraí, não é esse o caminho que você tem estudado. Aí você coloca a mão na consciência, para e toma o caminho certo a partir dali. Então a gente precisa disso o tempo todo. Mas vamos lembrar que até para isso
sem precisar, sem ter essa necessidade, o próprio Cristo também padeceu para dar o exemplo para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.